Tema de hoje: causa e efeito. Todo efeito acontece por causa de uma causa. Obrigado, irmã Lívia. E toda causa tem um efeito. E por que falar sobre isso? Dia desses, num grupo de WhatsApp que eu faço parte, quem criou esse grupo alguns anos atrás foi o pastor Jaider, que vinha aqui, que pregava aqui pelo menos 1, 2 vezes por ano. Infelizmente na pandemia ele faleceu. Antes da pandemia ele criou esse grupo. Ele, a mim, pastor Valdemir e mais acho que uns 3 pastores, se eu não me engano, 3 ou 4, não me lembro. Sei que um dos outros é o pastor Samir, que a gente sempre ora aqui para que Deus o cure também. Tem um que é do Uruguai, 1 ou 2 que são do Uruguai, outro é do Rio Grande do Sul, enfim. Participo desse grupo, a gente sempre brinca, ficamos tristes porque perdemos um amigo em comum, que foi o pastor Jairo. A gente preferiu continuar com o grupo. E eu tenho enviado também para eles o devocional que eu mando para muita gente aqui. E dia desses, semana passada, o assunto do devocional era cura. E um dos pastores falou: pastor, eu queria a tua opinião, porque eu fico pensando nisso. Por que não acontece tantas curas como acontecia antigamente? O que está acontecendo? O que está havendo? O que está impedindo de acontecer as curas que aconteciam antigamente? E eu falei para ele: pastor, eu vou dar a minha opinião. Vamos partir de um princípio. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, Jesus não mudou. Quem mudou foi o povo que serve a Ele. E eu disse para ele: eu tive o privilégio de, quando criança, pré-adolescente, de ver milagres acontecendo. Eu vi com os meus olhos milagres acontecerem. Eu vi aleijados se levantarem e andar. Eu vi pessoas que eram cegas e enxergar. Eu vi um homem chamado Antônio, mesmo nome do meu pai, que meu pai orou por ele, e a família toda católica, descrente. Isso em 74, 75, uma coisa assim, na cidade de Birigui, interior de São Paulo. Esse homem, ele tinha um buraco na garganta aqui, câncer na garganta. Naquela época não tinha remédio, não tinha cura. Ele tinha sido desenganado pelos médicos do Hospital das Clínicas. Ele não falava, ele usava um negócio que botava aqui para tentar sair algum som. Família grande, esposa, vários filhos. Um deles foi na igreja e pediu para o meu pai ir lá orar. E meu pai falou: vamos. E eu fui com ele, eu me lembro que eu fui com ele. E chegando lá naquele lugar, naquela casa, estava lá todos os filhos, né? Naquela época a televisão era difícil, né? Então o cara tinha bastante filhos, né? Enfim, tinha vários filhos, a esposa e tal. E meu pai falou assim: obrigado por me convidar. Seu Antônio, o senhor crê que Deus pode curar a sua vida? Ele fez aquele sim assim, meio, né? E vocês da família creem que Deus pode curar o seu pai? Eu vi um ou outro baixando a cabeça assim, principalmente as mulheres, dando risada, tipo assim, amém, né? E meu pai, com muita fé, disse assim: mas eu creio que o meu Deus pode curar o Senhor, e Ele vai te curar em nome de Jesus. Meu pai impôs as mãos sobre ele. Fomos embora. 30 dias depois, este homem apareceu na igreja, a família inteira foi com ele. Ele levou os exames. Os médicos do Hospital da Clínica, que tinham desenganado, quando viram os exames e viram que Deus fez, porque fechou o buraco e nasceu cordas vocais.
Estou falando algo que eu vi. E o médico disse para ele assim: isso aí só Deus pode fazer. O médico disse. Eles foram para a igreja e a família inteira se converteu para a glória do Senhor. Eu disse isso para o pastor. Aí logo após o pastor Valdemir falou assim: poxa, vocês estão falando de algo, eu tenho orado também há tempos, porque o que está acontecendo hoje, que essas coisas parecem que não acontecem mais com tanta frequência. Naquela época, milagre era coisa assim normal, comum na verdade. Aconteciam milagres e maravilhas em todos os cultos. Não que não aconteçam hoje, diga-se de passagem, hoje acontece sim milagres e maravilhas, mas numa intensidade muito menor, apesar de ter muito mais gente nas igrejas hoje. A gente refletindo sobre isso, partindo desse princípio, começamos a pontuar algumas coisas. O que será que falta então? Se Jesus Cristo é o mesmo, está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Fé. Talvez seja isso, falta de fé. Está faltando mais oração. Talvez seja isso. Está faltando mais conhecimento da palavra de Jesus, relacionamento através da palavra com Deus. Enfim, começamos a dialogar ali por uma meia hora e a gente entendeu que é um conjunto de fatores que hoje em dia talvez esteja limitando a ação divina no meio do povo de Deus. Nós estamos já tão acostumados com pouco durante os cultos, né? Os cultos, eles têm que ser rápidos, porque as pessoas estão querendo ir embora logo para casa. Os cultos estão resumidos, na maioria das vezes, ao domingo. A gente pontuou também alguns fatores que a gente achou que podem atrapalhar o povo hoje de ver esses milagres. Como eu disse, na nossa época, na minha época de 13, 14, 15 anos, televisão, quem tinha, era muito difícil, e quando tinha era preto e branco, a não ser que colocava uma tela colorida na frente, né? E quando não tinha antena em cima não pegava, tinha que ter antena em cima, e quando colocava embaixo, tinha que colocar o bombril na antena para tentar pegar algum canal, e naquela época era só a Globo. Tem alguém aqui que botou bombril na antena? Ô Pio, levanta a mão, você pôs. Era a coisa da época, mas era difícil, só tinha uma TV, e o pai mandava: nós vamos assistir isso, ponto. Não tinha esse negócio de eu queria assistir, não, era aquilo. Então, por ter só aquilo, e a gente não gostava, a gente não era tão divertido pela televisão, ou, nas palavras de hoje, entretido pela televisão. Televisão era um detalhe. Antigamente, futebol, carros, eram detalhes assim. A gente não tinha esse negócio assim de torcer. Tinha os loucos que torciam na época pelos seus times, mas era numa intensidade bem menor em relação a hoje. Na nossa época, e você sabe, você que é mais velho sabe, não tinha esse fator que hoje mais atrapalha do que ajuda, que é telefone celular e também a internet, né? A internet hoje, que é para ser uma bênção e tem sido uma bênção, está entretendo o povo. A internet hoje, e com o celular, com o tablet, com o computador, está entretendo muito o povo está muito ligado. Além do fator que eu sempre preguei aqui na igreja, do pensamento do crente do século 21. O crente do século 21, ele pensa assim: cada um por si e Deus por todos. Aquele negócio de todos por um é meio coisa do passado. Hoje é cada um por si. Eu vou na igreja, eu vou orar por mim, eu quero, enfim. Ou seja, pensando sobre isso,
Todo efeito tem uma causa. Toda causa tem um efeito. E isso não é novidade, porque a Bíblia já ensina isso. No livro de Gálatas, capítulo 6, acompanhe aqui, versículos 7 e 8. Está escrito assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Bom, eu vou resumir em palavras do século 21 agora. Causa: por que você bebe água ou tem que beber água em grande quantidade? Porque senão você vai ter problemas de pedra nos rins. Ainda mais hoje que as comidas têm muitos temperos, refrigerantes e tal. Se a pessoa não beber água mesmo, bastante água, ela vai criando pedras nos rins. Isso é um fato hoje que está afetando centenas de milhares de pessoas. Então, se você não beber água, qual é a causa? Você vai ter problemas de pedra nos rins. Existe uma probabilidade muito grande. Agora, se você beber água por causa dessa causa, qual é o efeito? Primeiro, você vai urinar mais. Urinando mais, impurezas que você tem no teu corpo vão sair através da urina. E a água vai lubrificar todo o seu corpo, sua cabeça inclusive. Corpo humano, ele é feito ou dividido em 3 partes. 2 é líquido e 1 sólido. Ou seja, da mesma forma a comida. Se você não comer, você vai passar fome e você vai morrer. Se você comer, qual é a causa disso? Isso vai alimentar o seu corpo, e o que não for aproveitado, depois você vai para o banheiro e faça a sua parte. Se você se exercita diariamente, qual é a causa? O corpo humano precisa de exercícios. Se você não se exercitar, você vai ficando com os membros atrofiados. O tempo vai passando. E se um dia você for tentar fazer, você vai ter que se esforçar muito, principalmente depois de uma determinada idade. Você vai ter que se esforçar muito para você condicionar o teu corpo. Ora, qual é o efeito de você fazer exercícios? Poxa, você vai ter menos dor nas costas, menos problemas de circulação, menos problemas no teu corpo, no teu tronco, no teu coração, menos triglicérides, gordura você vai juntar no teu organismo. Esse é o efeito de uma atitude sua. E você faz isso por causa de uma causa. Você quer viver melhor. Trazendo isso para o lado espiritual, quando você lê a Bíblia, que é a causa, por que eu leio a Bíblia? Por que eu e você devemos ler a Bíblia? Porque a Bíblia traz conhecimento, ensinamento. A Bíblia nos traz, através do Espírito Santo, discernimento. Quando nós lemos a Bíblia, e eu sempre digo aqui, Deus permitiu que tudo de bom ou de ruim fosse descrito na Bíblia, para eu e você lermos. Pô, teve gente que se deu mal. Eu estou lendo o livro de 2 Crônicas, estamos agora mês de maio, 2 Crônicas. 2 Crônicas está contando a história dos reis, e lá tem escrito: e este rei fez o que Deus reprovava. No final, se lascou, falando o português lá do Nordeste. Lá também está escrito: e esse rei fez o que Deus aprovava, e Deus o abençoou, e Deus multiplicou os seus dias, e Deus o capacitou. A Bíblia existe para a gente ler. Lá na África, dia desses atrás aí, um pregador lá, ele simplesmente disse, e eu dei risada, irmãos, para não chorar, porque ele não falou uma mentira. Falou assim: ó, vamos fazer um jejum até ver Jesus. E teve gente que fez jejum de 10, 15 dias e morreu. Esse foi ver Jesus mesmo. Acho que essa era a ideia. Não é possível.
Aí a pessoa não lê Bíblia, o pastor está falando, o pastor está falando, o cara é ele, Deus, ele falou, vou fazer. Não, você precisa conhecer a Bíblia. O apóstolo Paulo passou por isso para a igreja lá, a chamada igreja bereana. Quando ele foi pregar, os caras falaram, pera um pouquinho, você está falando aí? Deixa eu ver se está escrito aqui. Está escrito aqui, pode continuar. Se você lê a Bíblia, é uma causa, você e eu precisamos ler a Bíblia, espiritualmente falando, porque ela nos vai trazer conhecimento, como eu disse, discernimento, vai nos trazer capacidade de entender as situações, os tempos, e claro, vai alimentar o nosso espírito, porque depois que eu e você recebemos Jesus e fomos batizados, nós nascemos de novo, e por nascer de novo, eu tenho agora uma nova vida, e nessa nova vida eu preciso alimentar essa nova vida. Só tem pelo menos 3 formas: jejum, oração e leitura da palavra. É o alimento que traz essa vida espiritual, além da ceia do Senhor. Então, se você ora, qual é a causa de você orar? Você precisa, você deseja se relacionar com Deus. Qual é o efeito? O efeito da oração, Jesus disse, tudo aquilo que vocês pedirem em nome do Senhor Jesus, Deus o fará. Jesus também disse, tudo que 2 pessoas concordarem em oração acerca de qualquer assunto nesta terra será ligado nos céus. É preciso orar. A gente falou esses dias sobre oração. A causa, todo mundo sabe, todo mundo tem uma necessidade. Qual é o efeito da oração? Gera, como foi o caso do casal que nós acabamos de abençoar a casa deles aqui, como outras pessoas aqui na igreja que já foram curadas pela glória do Senhor. Isso é efeito de oração de pessoas aqui nessa igreja. Agora, o contrário também acontece. Porque se você não bebe água, você vai ter problemas no seu organismo. Se você não comer direito, você vai ter problemas. Se você não se exercitar, você vai ter problemas. E da mesma forma, se você não ora, não lê Bíblia, você vai ter uma vida espiritual mirrada. Aí entra aquela lei que eu li há pouco de Gálatas 6. Não adianta se querer plantar banana e colher laranja. Quem planta banana, colhe banana. Quem planta laranja, colhe laranja. Isso é um fator da natureza. Então, se eu quero colher alguma coisa na minha vida espiritual, na minha vida nessa terra, eu tenho que plantar alguma coisa. Qual é essa plantação? É a causa de eu viver, causa de eu querer ter a minha família abençoada. Qual é o efeito? Se eu for justo, se eu for reto, se eu for digno diante do Senhor, qual é o efeito? A bênção do Senhor vai estar na vida dessa pessoa. Foi o que Deus prometeu para Abraão quando o chamou. Se você cumprir os meus mandamentos, se você obedecê-los, se você viver uma vida digna, se você me buscar, Abraão, estarei com você. Aonde você pisar a planta dos seus pés vai ser um lugar de bênção. Se alguém te amaldiçoar, fica sossegado, não precisa falar nada, porque eu vou amaldiçoar essa pessoa. Se alguém te abençoar, ótimo, eu vou abençoar essa pessoa. Eu estarei com você. Ponto. E eu já falei aqui, meus irmãos, e repito, que toda manhã, quando a gente acorda, a gente tem a possibilidade, e é aqui que eu quero entrar no assunto de hoje, e quem sabe outros domingos a gente vem estudar um pouco mais profundamente, sobre a dimensão espiritual. Dimensão espiritual, meus irmãos, ela é mais real do que essa que nós vivemos. Na dimensão espiritual agora estão sendo travadas batalhas entre anjos e demônios. Demônios territoriais, demônios regionais, demônios que controlam cidades, demônios que controlam estados, demônios que controlam países. Estão por aí na dimensão espiritual. E graças a Deus eu e você não podemos ver, porque se a gente visse, acho que todo mundo estava embaixo da cadeira, porque é algo terrível, essa guerra espiritual, essa batalha espiritual, que muita gente não acredita que esteja acontecendo, aí é a crença de cada um, mas existe a dimensão espiritual, e ela é mais real do que essa que nós vivemos. Então, como eu já disse aqui, quando eu e você acordamos de manhã, a gente tem, eu uso a expressão 2 pacotinhos, 2 saquinhos, na mão esquerda e na mão direita.
Um é bênção, outro é maldição. Quando eu acordo e começo a lançar palavras de bênção sobre o meu dia, sobre a minha família, sobre meu trabalho, meu carro, sobre a comida que eu vou comer, se eu lembrar, né, que muita gente não lembra, mas lembrar de orar, de agradecer pelo alimento. Levantei, está tudo funcionando, vou agradecer ao Senhor. Deitei, deu tudo certo, ou mesmo que não tenha dado, eu consegui deitar, tomar banho, vou deitar com a cabeça ali no travesseiro, graças a Deus eu posso abençoar. Ou eu levanto de manhã, capa virada, como diria minha mãe portuguesa, e aí eu começo a lançar palavra de maldição. Como eu já falei aqui no passado, muita gente levanta de manhã na segunda-feira e fala assim: quem que inventou o trabalho? Quem que inventou o trabalho, irmãos? Quem que inventou o trabalho, irmãos? Deus! Aí ele sai para trabalhar, ele sai criticando, ele sai falando do mal, chega da empresa, ele fala mal do patrão, ele fala mal do cara da seção, do chefe, ele fala no caminho mal do carro dele, fura o pneu, murcha o pneu, ele fala: essa porcaria desse carro velho. Deus permitiu que o pneu murchasse para ele não bater ali na frente. E ele está reclamando, e nessa dimensão espiritual, guarde isso no teu coração. A tua palavra, a minha palavra, tem poder. Guarde isso. Tudo o que você fala, não foi à toa que Jesus disse que um dia você e eu haveremos de dar contas de tudo o que nós falamos. Jesus falou sobre isso. Então, eu tenho a oportunidade de manhã lançar palavras de bênção durante todo o meu dia. Mesmo o cara me fechando no trânsito, mesmo o cara me xingando, o cara me roubando, eu vou abençoar. Por quê? Porque a promessa que Deus deu para Abraão, ela ainda está sobre a mim e sobre a tua vida. Todos os que têm Jesus como Senhor e Salvador são descendentes de Abraão. E se Deus disse que amaldiçoaria quem amaldiçoa e abençoaria quem abençoa, está nas mãos de Deus, ponto. Eu vou fazer a minha parte, eu fui chamado para viver assim por Jesus. Então, quando eu falo, se eu lanço palavras de bênçãos, Deus pega essas palavras e transforma isso em bênção. Quando eu lanço palavras de maldição, o inimigo pega: opa, o bestão falou de novo, e ele vai lutar para aquilo acontecer. Meu irmão, isso é fato, aconteceu aqui na nossa igreja com um casal há muitos anos atrás. Como eu disse, eu não sei se eu vou conseguir falar sobre tudo hoje, que Deus me dê tempo. Mas um casal aqui da igreja, muitos anos atrás, a mulher, ela falava assim: meu marido aí, cara, enche o saco toda hora, né? Pô, dá um tempo, né? Tá, e aquele negócio: hoje eu estou com dor de cabeça. Aí no outro dia, hoje eu trabalhei muito. E no outro dia E foi tendo esses conflitos. Até que um dia, ela falou para ele assim: pô, meu, para de me encher o saco, arruma tua mulher. Brincando. Nessa brincadeira, aonde ele trabalhava, ele se envolveu com uma outra mulher. Quando ela descobriu, chorou. Num veredas que tivemos aqui há muitos anos atrás, pediu perdão para ele pediu perdão para ela. Houve até uma bênção sobre as alianças entre eles aqui. Graças a Deus estão casados, estão numa outra igreja, saíram daqui debaixo da bênção, estão casados, estão servindo ao Senhor. Mas por causa de uma palavra, o diabo falou: opa, é aqui que eu vou. Ela está dando autorização. Na maioria das vezes as pessoas sofrem hoje nas suas vidas porque elas falam. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Por isso que a Bíblia condena a fofoca. Que quando você se une com alguém, fica lá: mas você viu? Quando você levanta de manhã e: o meu bico de papagaio está me destruindo, a minha enxaqueca me destrói.
a minha diabetes está alta. Não é mais ou menos assim que as pessoas falam? O que ela está declarando? Tomou posse. Por mais que você ore e fale assim, Deus, quebra esse mal, tira essa enfermidade, chega na hora a pessoa, ai, a minha enxaqueca, a minha dor nas costas, o meu bico de papagaio, passou. Mas ele continua dizendo que é dele. Se é teu, tomou posse, problema seu, você vai morrer assim. Ah, mas ainda dói as minhas costas. Sim, levante de manhã e fala assim, apesar da dor, eu declaro que essa dor vai embora em nome de Jesus. Poder da palavra. Deus nos deu esse poder da palavra. Então, você que sabe o que você abençoa ou não. Meus irmãos, esse assunto é tão sério. Eu já preguei aqui ano passado, retrasado, já falei sobre isso várias vezes aqui. Dessa questão de causa, de ação e reação. Dessa questão que hoje eu estou usando o título, o tema de causa e efeito. Tudo o que acontece na nossa vida é neutro. Repito, tudo o que acontece em nossa vida é neutro. Só vai se tornar algo ruim ou bom dependendo da sua reação. Então, você recebeu uma informação lá, o médico disse, você está com câncer. Qual vai ser a sua reação? Bom, o senhor está falando? Primeiro que eu não acredito muito nisso. Mas se eu tiver que fazer tratamento e tal, eu vou fazer, eu vou passar, e em nome de Jesus. E mesmo que eu não passe, mesmo que eu morra, ainda assim eu vou estar na glória diante do meu Deus. Ponto. Fé, declaração. Agora, a maioria das pessoas recebe a informação, você está com câncer, ai meu Deus, eu vou morrer. Aí agora, meu Deus, como é que vai ficar meu filho, minha filha, minha empresa, meu carro, acabei de comprar o carro, e agora... É um fato, isso é fato. A sua reação é que vai determinar se aquilo é bom ou ruim. Por isso que na Bíblia está escrito, tudo coopera para o bem. Esse deve ser o pior versículo escrito na Bíblia, né? Tudo coopera, quer dizer que o cara bateu no meu carro, isso está cooperando para mim? Pô Deus, você está de brincadeira. Depende da tua reação. Porque se a sua reação for a que todo mundo tem, você vai brigar, discutir, ficar nervoso. Agora, se a tua reação for diferente, Deus pode até, quem sabe, converter a pessoa que bateu no teu carro. De alguma forma Deus vai agir. Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Enfim. E o apóstolo Paulo, ele deu algumas dicas para a gente. Meu Deus, já não passa o tempo. Quero ler com você um texto, você que trouxe a Bíblia, livro de Efésios, capítulo 6. Até aqui tudo bem? Estamos compreendendo? Amém? Amém. Se eu passar uns 10, 15 minutos hoje do horário do meio-dia, tudo bem para vocês? Amém. Tem alguém aqui que está morrendo de fome? Se tiver morrendo de fome, eu mando comprar um pão ali e tal, para você comer aqui. Mas se você aguentar até meio de 15, para chegar a meio de meio, eu agradeço. Assim eu consigo concluir aqui. Vamos lá. Efésios capítulo 6. Aí o irmão fala assim, justo hoje que eu fui convidado para almoçar na casa daquele parente, o pastor inventa isso. Aliás, aqui eu e os pastores da igreja, a gente está disponível para convites de almoço, cafés, tá? Não só para ir orar quando está morrendo, encomendar a alma, enfim, tem umas pessoas aqui que oravam e encomendavam a alma, né? Enfim, brincadeira. Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois, 12, a nossa luta, repita assim comigo, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha que coisa! Contra poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí ele dá um conselho, versículo 13: por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Versículo 14: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Versículo 16: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 17: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18 e último desse que quero ler: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E quando você orar, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tenha isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Só até aí. Olha que interessante. Por que Paulo escreveu isso? Essa armadura de Deus. Por que Paulo falou sobre isso? Te explico. Acompanha aqui no telão. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, Paulo escreveu assim: conheço um homem em Cristo, ele está falando dele, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora dele, não sei, Deus o sabe. Versículo 3: e sei que esse homem, se no corpo ou fora dele, não sei, mas Deus o sabe. 4, olha o que ele diz: foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Peguei esse texto para te mostrar o seguinte: por que Paulo falou da dimensão espiritual? É simples, porque ele passou por lá. Para ele chegar no paraíso, para ele chegar lá para falar com Cristo, ele precisou passar por isso, e ele deve ter visto tudo isso. Autoridades, poderes, dominadores, hostes espirituais de maldade nas regiões celestiais. Ele viu isso, ele viu como funciona. Aí ele dá o antídoto, é óbvio. Ele escreveu essas dicas. Primeiro, Efésios 6,10 nós lemos: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O que é fortalecer no Senhor? Essa é a causa. De que forma que eu me fortaleço no Senhor? Irmãos, de que forma que eu me fortaleço no Senhor? Orando, lendo a palavra e jejuando, na ordem que você quiser. Eu fortaleço a minha vida espiritual. E ele ainda fala, por exemplo, vistam a armadura espiritual. Que antigamente eu via até umas pessoas que falavam assim: vou vestir essa armadura espiritual. Fazia assim de manhã cedo. Ô Senhor, glória a Deus. Não é isso que ele está falando, gente, pelo amor de Deus. Ele está falando para vestir uma armadura espiritual, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele sabia mais do que ninguém que o diabo está cheio durante o dia, durante a noite, ele está aí louco para lançar ciladas, para destruir a minha vida e a tua vida, para acabar com a minha família e com a tua, para acabar com a minha fé e com a sua fé. Ele está aí para isso, ele sabe que o tempo dele está acabando. O apóstolo Paulo disse: a nossa luta agora, porque antigamente, se você lê, como a gente está lendo o livro de Crônicas, se você lê o livro de Crônicas, esses dias eu estou lendo, eu fico assim: Senhor, eu não entendi por que acontecia essas coisas. Porque o exército de Israel ia lutar contra o próprio exército de Judá. Aí eles brigavam entre si, se juntavam, brigavam com os outros. Aí tinha 1 milhão de soldados, o outro tinha 500 mil soldados. Aí num dia, 500 mil morreram. Eu falei: meu Deus do céu, os caras matavam assim com uma facilidade.
Paulo diz o seguinte: a nossa luta agora não é contra seres humanos. O que ele está querendo dizer? Você precisa ter entendimento. Qual é a causa que o teu vizinho fica contra você sem nada? Qual é a causa que na rua a pessoa vem e fecha você sem querer? Xinga você. Você entra no lugar, a pessoa olha para você e te fica com aquela cara assim. Comigo isso não acontece, porque eu sou um lorde. Onde eu chego as pessoas olham e falam: que cara alto, bonito, bacana. Eu sei, mas para muita gente acontece isso. Brincadeira. Olha para você mal. Aí vem, qual é a causa? Por que acontece isso? Porque o diabo, quando ele olha para mim e olha para você, ele vê a marca de Cristo, o sangue de Jesus nos cobre de todo pecado. Ele fica louco, ele fala assim: eu tenho que dar um jeito de acabar com a raça desse cara, dessa mulher. Aí ele toca na vida de alguém para tirar a tua paz, para tirar a tua atenção. Qual é o efeito disso? Se você reagir, o quê? Deus me dá 5 minutos que eu já meto uma muqueta na cara desse cara. Ou se você falar: calma, não, porque você... calma, não, porque... calma. Seja calmo, controlado. Paulo está ensinando isso aqui. A nossa luta agora é contra poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como é que essa armadura é? Vou correr aqui. Efésios 6,14. Verdade, justiça. 15, paz. 16, fé. Com o escudo da fé, com a fé que você tem, você vai ser capaz de apagar todas as setas inflamadas do maligno. Todas. O inimigo está de longe lançando seta assim. Hoje eu vou lançar uma seta para esse cara brigar com a mulher. Aí ele: ô mulher, cadê meu sapato? Ah, não sei, procura você. Ô, você não está aqui para isso, onde você guardou? Aqui, graças a Deus, ninguém é assim. Os casais aqui são uma bênção, né? Estou falando dos casais lá de fora, né? Ele lança. Quando você tem esse escudo da fé, você vai ficar assim: opa, não é isso que ele está querendo dizer. Você usa a sua fé como um escudo. Escudo te protege. Quando ele lança uma fé e vem um desejo de você discutir, brigar, o que você faz? Opa, espera um pouquinho. Maior é o que está em mim do que esse que está no mundo. Não vou discutir não, tal, na boa. Vamos tentar resolver da melhor forma? Vamos resolver. Não, mas não dá para resolver. Amanhã a gente conversa então. Mas vamos ficar na boa. Capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que serve isso aqui? É como uma espada que você se defende, ou que você usa. Tudo bem que uma vez eu tinha uma Bíblia um pouco mais grossa que essa, né? De estudo, e eu fui orar por um cara endemoniado, chamava Jesus, inclusive o cara. E cheguei lá e o cara estava endemoniado de um jeito que, naquela época, né, os demônios se manifestavam mais. Hoje eles estão mais modernos, né? Fica mais enrustido, né? Mas aí fui orar pelo cara e o cara tinha quebrado a TV, quebrado lá e tal, e de repente os dois irmãos segurando um braço lá, um outro no outro. Pode soltar ele? Não, o cara está aqui. Não, solta ele. Ele veio para cima de mim, eu empurrei ele, segurei ele na parede. Algumas técnicas que a gente tem, né, para saber de ser demônio ou não. Enfim, aí uma hora ele gritou, eu gritei mais alto, pus a mão na cabeça dele, ele caiu, plá. Os dois irmãos que estavam, os dois diáconos, né, do lado, eu nem pastor era, eu era evangelista, obreiro. Esse cara deu um salto de ninja, caíram assim, ó, em pé. Aí ele falou assim: sobrou um e eu não saio. Eu falei: sai sim, em nome de Jesus. Não saio, sai. Dá minha Bíblia aqui. Sai em nome de Jesus. Pá, na cabeça do cara. Na hora foi embora, irmãos. Na hora. O cara acordou chorando, pediu perdão. Esse demônio está com dor de cabeça até hoje. Não que você deva fazer isso, tá, irmão?
Uma estratégia. Obrigado, Ana. Uma estratégia. Mas a palavra de Deus é como uma espada. Ela mesmo se define como uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Ela existe para a gente se alimentar. Ela nos confronta para a gente mudar. Como nessa manhã eu estou te falando aqui, Paulo deu a dica, ele passou, ele viu como é que funciona. Só que os crentes de hoje não estão ligados nisso. A Bíblia diz que ia chegar um tempo que o amor ia esfriar, que as pessoas... É o tempo de hoje. Os crentes de hoje são fracos, raquíticos, infelizmente. São crentes que não oram. São crentes que não lê Bíblia. São crentes que a fé está fraca. Aí, falando com esses pastores, a gente chegou nessa conclusão. E eu falei, e eu me incluo nisso. Porque de um ano para cá, eu tenho orado mais. Eu sempre fui muito ativo na igreja, mas eu orava pouco. Hoje eu tenho orado muito mais do que eu orava. Talvez hoje eu ore o triplo do que eu orava até um ano atrás. E Paulo disse aqui, existe uma armadura. Essa armadura é imbatível. Quando você fala a verdade, quando você vive a justiça, quando você vive em paz, quando você tem fé, quando você tem a certeza, o capacete da salvação, quando você tem a certeza que Cristo te tirou do lamaçal do pecado, te colocou no lugar de honra. O diabo pode lutar, pode falar, mas maior é aquele que está em mim e você. Quando você tem essa certeza, essa convicção, meu irmão, você pega a palavra, você guarda no teu coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor, para viver uma vida digna. Eu duvido, por mais que o inimigo lute, eu duvido e faço pouco. Por mais que ele lute, por mais que ele brande, eu duvido que Deus vai te abandonar se você cumprir a palavra, se você for fiel a Deus. Porque é o que está escrito aqui. Então, irmãos, se nós somos uma nova criatura, e eu encerro aqui falando sobre isso, se nós somos uma nova criatura, vou fazer aquela pergunta retórica assim, amém? Amém. Somos uma nova criatura ou não somos? Amém. O que diz a Bíblia sobre nova criatura? Agora, os que estão em Cristo, as coisas velhas, tudo. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aí eu venho para a igreja, ouço a palavra, saio daqui, vou pegar o carro, ai, o meu bico de papagaio de novo. Acabou com a palavra. Chega, vai deitar, ai, a minha enche a cueca, enche a cueca, enche a cueca, sei lá o que. É porque alguns falam enche a cueca, né? Enxaqueca, cueca é meio igual. A minha dor, o meu sofrimento. Aquela pessoa falou mal de mim, eu tenho uma raiva dela. O que adiantou ir na igreja, irmãos? Vocês estão entendendo por que muita gente vai para a igreja, sai da igreja, vai para a igreja, sai da igreja e não acontece nada? Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, sempre está aqui, e quem tem que mudar somos nós. Nós é que temos que mudar. Então, existe uma causa. Qual que é a causa hoje? Viver uma vida digna, reta, diante de Deus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Eu e você somos tentados toda hora para a gente sucumbir, para a gente morrer espiritualmente. Quantos mortos espiritualmente existem por aí hoje, que já um dia estiveram na igreja e hoje não estão mais? Se você for lá no átrio, no centro de recuperação, tem 25, 22 são ex-crentes, gente que já passou pela igreja, mas um dia não entendeu, porque o diabo, ele é astuto, ele luta contra a gente. Aí ele começa a colocar palavra na tua boca, na tua mente, ele lança as suas setas inflamadas, os dardos inflamados do maligno.
Ele está sempre lançando. Agora, ou você acredita na palavra de Deus, como o casal aqui, vou usar ele de exemplo de novo, que chegaram aqui na igreja com dificuldade, com luta, e foram se firmando, vindo aos cultos, se tornaram fiéis, seus dízimos e suas ofertas. O que aconteceu depois, 2, 3, 4 anos, 5 anos, sei lá? As portas abriram, porque quando passa o tempo, quando o inimigo vê, pô, contra isso aí não tem jeito, pô. Eu lanço essa dificuldade, eu lanço problema, e o cara está mais firme, está louco. Ah não, isso aí não dá, eu vou para outra. Da mesma forma, meus irmãos, quando a gente entende a palavra, quando a gente pratica a palavra, que você planta, você colhe. Causa, qual é a causa? Eu planto para colher coisas boas. O que eu planto? Palavras de bênção. Eu leio a palavra, eu oro, eu busco ao Senhor, eu tenho prazer em estar na casa do Senhor. Para mim não é um peso ir para a igreja, para mim é uma alegria. Alegrei-me, como disse o salmista, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque lá eu recebo estratégias de Deus, lá pessoas são curadas, eu já fui curado, já fui liberto. Deus dá sabedoria para a gente lidar com a vida, Ele está conosco todo o tempo. Deus capacita com talentos, Deus capacita com dons. E as pessoas estão por aí com seus dons e talentos parados, enterrados. Quantas pessoas hoje estão com seus talentos enterrados? Quantas pessoas hoje estão com seus dons aí enterrados, parados? Pessoas que um dia estiveram na igreja. É hora da gente despertar, irmãos. A causa do Evangelho é sublime. Evangelho de Cristo Jesus, que veio para transformar a humanidade. Qual é o efeito quando você fala de Jesus através da sua vida? As pessoas ficam impactadas. Elas podem até não querer Jesus, mas elas veem em você que a bênção de Deus está sobre a tua vida. Quando os teus vizinhos te veem, vê a tua família, vê a harmonia, vê a alegria, meu irmão, de alguma forma isso impacta a vida deles. E foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus chamou a gente para abençoar. E hoje nós já oramos mais uma vez para abençoar o Brasil, a nossa nação. Que Deus abençoe o Brasil. Apesar dessas leis idiotas, imbecis que estão querendo criar por aí, ainda assim, graças a Deus, hoje tem uma maioria que é contra e está votando contra. Graças a Deus. Continue orando pelo Brasil, meus irmãos. Os caras querem acabar com o Brasil. Mas o Brasil é do Senhor Jesus. Abençoe o teu país. Abençoe a tua casa, abençoe o teu carro. Você não tem carro? Ore e peça a Deus que Deus vai te dar um carro. Agora quando Ele te der, você fica para a semana que vem, tá? Eu vou dar a dica semana que vem. Peça e saiba pedir, porque Deus faz coisas infinitamente mais. Só depende da gente. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Deus falou contigo? Aplauda Ele então, a Ele toda a honra e glória.